A Symington já tem uma vasta atividade social e junto das comunidades, portanto já é uma empresa que olha para a comunidade local como uma ativo a preservar e a cuidar. So Portugal, for me, is one of my favorite countries for wine tourism for many reasons. It's a small country, it's easy to navigate, and it has so many different and diverse wine offerings throughout the entire country, including the 2 islands that you can have an amazing experience without even having to travel to other wine destinations. Eu diria que as pessoas que gostam mais de vir para aqui são pessoas que querem silêncio, tranquilidade, estar longe dos telemóveis, estar longe um bocadinho longe do mundo. Porque já falei com várias pessoas que vêm para aqui todos os anos, americanos e canadianos e de outros países, que me dizem assim, isto é o lugar que eu mais gosto de vir no mundo. Será sempre por nossa glória, nossas cantigas alegres são e contagiam o coração. Nós temos desde logo a questão da viticultura de precisão, que é um dos focos principais da nossa atividade, em que pretendemos aliar tudo o que é o know-how empírico ao conhecimento científico, através da aplicação de ferramentas como os sistemas de informação geográfica, que permitem um estudo aprofundado de toda a parte vegetativa das vinhas e do que o circunda. Portanto, desde logo aí, a viticultura de precisão é um dos focos da nossa atividade, mas também a questão da biodiversidade, o que está depois para além das vinhas, e fizemos-lo através, desde já, mais concretamente com uma parceria, que é a Rewild in Portugal, que de facto tem uma missão muito nobre, que é regenerar a vida selvagem. E nós temos, portanto, vastas áreas de mata selvagem e de facto vamos colaborar para que se faça repovoamento de espécies em extinção selvagens, seja o lobo ibérico, seja aves de rapina. Nós queremos continuar a ser um bom exemplo e a ser líderes nesta área, porque encontramos aqui, portanto, a solução para a emergência ambiental que temos pela frente e que já conseguimos viver e presenciar. Portanto, a questão das alterações climáticas bem visíveis no Douro pelo aumento da temperatura média, não é? E conseguirmos adaptar a nossa atividade, as nossas comunidades ao que aí vem. Por exemplo, a questão de termos campos de castas, autênticos laboratórios de campo. Conseguimos estudar aprofundadamente cada casta e permitir selecionar as que estarão mais preparadas para as condições diferentes do futuro, não é? Que nós sabemos que aí vem. O enoturismo, por um lado, acaba por ser um vetor de desenvolvimento das regiões onde está e, portanto, normalmente em regiões vitivinícolas onde existe um menor desenvolvimento das regiões, o facto de começarmos a apostar cada vez mais em desenvolver ofertas nesses locais permite desenvolver também as regiões, criar mais empregos e de alguma forma tornar as regiões cada vez mais sustentáveis por um lado. Por outro lado, também acaba por ser um vetor de desenvolvimento e manutenção das nossas propriedades e, portanto, tentamos sempre garantir que as nossas propriedades estão no melhor estado possível, garantindo que não só as vinhas, mas todo o envolvente e a natureza envolvente se vai desenvolvendo da melhor maneira e, ao mesmo tempo, praticamos internamente nos nossos centros de visita práticas sustentáveis, nomeadamente no tipo de materiais e de práticas que nós fazemos quando estamos a fazer enoturismo. Por exemplo, recentemente desenvolvemos novas embalagens quando vendemos os nossos vinhos na loja para evitar materiais que possam prejudicar o ambiente, entre muitas outras coisas, basicamente passar sempre a mensagem que somos uma empresa B Corp e que também no enoturismo a sustentabilidade é um dos principais pilares. O nosso caminho no enoturismo é basicamente dar seguimento àquilo que é a estratégia da empresa em termos de desenvolvimento, não só dos vinhos do Porto e dos vinhos do DOC Douro e Alentejo mais recentemente. Portanto, o que nós pretendemos é que criar novas experiências de enoturismo, sejam elas dar a conhecer um pouco do terroir e das quintas que estão associadas àquelas marcas, como também criar experiências inovadoras, como por exemplo
passeios de barco ou mesmo passeios especiais a determinado tipo de quintas que permitam, de alguma forma, que os clientes que nos visitam se sintam especiais e dar a conhecer um pouco daquilo que são os nossos produtos. A médio e longo prazo, aquilo que nós pretendemos são projetos um pouco mais diferenciadores face àquilo que nós já temos vindo a fazer, em várias áreas que neste momento ainda não podemos revelar, mas muito ligados ao F&B, e aquilo que nós pretendemos fazer cada vez mais são experiências mais autênticas e mais exclusivas e fugir cada vez mais daquilo que é uma tendência que é o turismo de massas. Some of the strengths that it already has this international image. Everyone knows port wine, everyone knows the Douro Valley. Another strength that it has is that because of the natural formation of the Douro Valley, you're not going to get mass tourism ever, right? So when we think about the type of experiences that wine tourists want, the Douro Valley is the perfect region for that because we're not going to get ever a conglomeration of many hotels or the type of mass tourism that we're trying to walk away from. Some of the weaknesses, and I like to say them as future strengths, not necessarily weaknesses, is that I think sometimes the products that are being developed there lack a bit of identity, and it also lacks perhaps sometimes the vision of the markets that they're trying to attract. And so instead of using this one size fits all, I'm going to build wine tourism out to attract everyone and anyone, I think it's important to understand first what your identity is as a brand, and then specifically target the markets that you're trying to attract. So a lot of people, when they hear the term sustainability, they get really intimidated. And the first thing that I usually tell them is, just think about what you can do on a very small scale with your current operations, with your current business, to be a good neighbor. First, to be a good neighbor to everyone who works with you, so your staff, even your clients. And then the next thing is to be a good neighbor to the people in your community. And once you're starting to grow in that direction and you really feel comfortable thinking about how my actions are contributing to the well-being of other people, then you can branch out with bigger projects. It's really simple. There are many things that we can do on a daily basis that will make our immediate community a much more place and experience for everyone that's involved. Portugal has a huge future in wine tourism. I would like to see a lot of different types of products for different markets and also different segments in the market, right? When we think of wine tourism, a lot of times we want to just target the most affluent wine tourists from around the country or around the world, and that's not necessarily the case. Everyone should have access to enjoy beautiful wine experiences and levels that are comfortable to them. So I see the future of wine tourism in Portugal as very bright. There's a lot of work to do. There are a lot of opportunities to be had, and I'm really excited to be a part of it right now. Para mim, em termos estratégicos, o objetivo mais importante de todos era criar uma marca. E, portanto, tudo o que foi feito desde essa altura foi com o objetivo de criar uma marca. E para que a marca se tornasse conhecida e com prestígio e bem vista pelos consumidores, eu achei que tudo o que nós fizéssemos a partir dessa altura tinha que ser feito com a maior qualidade possível. E, portanto, se hoje a marca Quinta do Valado, eu acho que é uma marca conhecida e com prestígio, isso deve-se a todo o esforço que nós fizemos desde essa altura para que tudo fosse feito e para que a cultura das pessoas que trabalhavam e que passaram a trabalhar connosco passasse a ser sempre uma cultura da máxima qualidade. Começando, eu nunca mais me esqueço, enfim, quando começámos a reconstruir as coisas, as vinhas, os edifícios, a começar o projeto de enoturismo, uma das primeiras coisas que eu me recordo foi de passar num dos caminhos e estava uma lata de iogurte vazio no chão, que eu apanhei. E as pessoas que iam comigo, os trabalhadores da quinta, ficaram todos admirados, e assim, mas então o patrão vem aqui apanhar. E quer dizer, isto é só um exemplo de que tudo a partir daí foi feito com uma exigência de qualidade quase doentia. Nós fomos um dos pioneiros do enoturismo aqui no Douro. Eu, antes de me dedicar a esta atividade, tive 25 anos na banca. E, portanto, quando comecei a dedicar-me, pareceu-me completamente evidente que o enoturismo, ou o turismo numa região de vinho, é uma alavanca enorme para as vendas, para a marca, para a região. E, com grande surpresa, verifiquei que ninguém o fazia no Douro.
ou praticamente ninguém o fazia. Mas nós apostámos nisso, inicialmente na Quinta de Valade, sempre com as mesmas preocupações que lhe referi no início, ou seja, apesar de ser uma operação muito pequena, tentámos fazê-lo sempre com a maior qualidade, com o maior rigor, e começámos a perceber que, de facto, isso foi uma das razões pelas quais a nossa marca se foi implantando e foi ganhando prestígio. Comprámos este terreno aqui para plantar vinha, portanto, nessa altura não tínhamos nenhum objetivo de fazer aqui enoturismo, mas este sítio é tão bonito, é tão mágico, que mal houve uma oportunidade de investir aqui no enoturismo, e essa oportunidade surgiu numa altura em que se reuniram uma série de benefícios fiscais e financeiros que tornaram este projeto, enfim, mais fácil de rentabilizar, e portanto decidimos fazê-lo. É uma coisa muito pequenina, decidimos fazer também tudo em madeira, também nessa estratégia da natureza e da preservação da natureza. Aliás, isto não foi propriamente um prémio, mas uma das consequências de termos um projeto com sucesso e bem desenvolvido, e que a mim me deu pessoalmente muita satisfação, foi que fomos escolhidos pelo INSEAD, que é uma das 3 melhores faculdades de gestão do mundo. Isto foi há 2 anos. Fomos escolhidos para um case study do programa de MBA do ano passado, e fomos lá apresentar. E, portanto, isso aí eu acho que é um sinal inequívoco de que acertámos em muitas coisas. E, além de que, isso é uma visibilidade brutal, porque esse case study vai ser dado agora nos programas seguintes, e aquilo é a nata da nata, enfim, dos gestores, dos decisores do mundo, e que ficam a conhecer a Quinta de Valade.